Sejam bem-vindos. Antes de começarmos a estudar a fitoterapia propriamente dita, é importante entender que a relação entre o ser humano e as plantas é muito mais antiga do que imaginamos. Muito antes da existência dos hospitais, dos medicamentos industrializados e dos laboratórios modernos, as plantas já faziam parte da vida das pessoas. Desde os primeiros passos da humanidade sobre a Terra há milhares de anos, elas forneceram alimento, abrigo, aromas e, principalmente, recursos para aliviar doenças e tratar diferentes enfermidades. Podemos dizer que as primeiras práticas organizadas de cuidado com a saúde nasceram justamente da observação da natureza e do uso das plantas medicinais. Com o passar do tempo, aquilo que começou como simples observação foi sendo transformado em conhecimento. Diferentes povos passaram a experimentar plantas, registrar seus efeitos e transmitir essas informações de geração em geração. Um dos registros históricos mais importantes é o papiro de Ebers, produzido aproximadamente no ano de 1550 a.C. Esse documento, considerado um dos mais antigos textos médicos conhecidos, já descrevia mais de 700 fórmulas terapêuticas utilizando plantas e outros recursos naturais. Ao longo da história, curandeiros, parteiras, pajés e estudiosos acumularam um enorme conhecimento sobre as ervas medicinais. Entre as plantas mais utilizadas estavam o alho, a cebola, a mirra e muitas outras espécies empregadas no tratamento de problemas digestivos, doenças respiratórias e infecções causadas por parasitas. Cada civilização desenvolveu sua própria forma de utilizar as plantas. Na China, por exemplo, espécies como o ginseng e o gengibre eram combinadas com outras ervas e utilizadas juntamente com práticas tradicionais, como a acupuntura. Na Índia, plantas como a cúrcuma, o neem e a ashwagandha eram empregadas dentro da medicina ayurvédica, buscando manter o equilíbrio dos chamados doshas. Durante a Idade Média, os mosteiros europeus passaram a cultivar hortas medicinais. Os monges preservavam antigos manuscritos e registravam informações sobre diversas espécies terapêuticas. Plantas como a camomila, a sálvia e o alecrim eram amplamente utilizadas tanto para o tratamento de doenças quanto para o preparo de medicamentos artesanais. Enquanto isso, os povos indígenas já possuíam um profundo conhecimento da flora local. Grande parte desse saber era transmitida oralmente e, mais tarde, acabou sendo incorporada por outros povos durante o contato entre diferentes culturas. Mesmo com todos os avanços da medicina moderna, as plantas nunca deixaram de desempenhar um papel importante na promoção da saúde. Hoje sabemos que muitas dessas espécies apresentam compostos químicos capazes de produzir efeitos benéficos no organismo. Essas substâncias recebem o nome de compostos bioativos e são responsáveis por grande parte das propriedades medicinais das plantas. Entre os principais grupos de compostos bioativos estão os alcaloides, os flavonoides, os taninos, os óleos essenciais, as saponinas e os glicosídeos. Ao longo desta aula e dos próximos capítulos, veremos como cada um desses compostos atua no organismo e por que eles são tão importantes para a fitoterapia moderna. Agora que compreendemos como surgiu essa relação entre o ser humano e as plantas medicinais, já temos a base necessária para avançar no estudo dos conceitos fundamentais da fitoterapia. No próximo capítulo, conheceremos as definições essenciais que servirão de base para todo o restante do nosso conteúdo. Agora que entendemos como as plantas medicinais acompanharam a história da humanidade, chegou o momento de conhecer alguns conceitos fundamentais da fitoterapia. Esses conceitos servirão de base para todo o restante do nosso estudo. Ao longo da história, o ser humano aprendeu a preparar chás, infusões, xaropes, garrafadas e diversas outras preparações utilizando plantas medicinais. Durante muitos séculos, esse conhecimento foi transmitido de geração em geração, principalmente pela tradição popular. Com o avanço da ciência, porém, surgiram técnicas capazes de extrair, purificar e identificar as substâncias presentes nas plantas. Esse desenvolvimento marcou o início da farmacologia experimental, permitindo produzir medicamentos com doses mais precisas, maior eficácia e maior segurança. A partir desse momento, tornou-se possível descobrir quais compostos eram realmente responsáveis pelos efeitos terapêuticos observados ao longo da história. Foi assim que a ciência passou a organizar esse conhecimento, estudando a ação de cada substância no organismo, identificando quais partes da planta apresentam atividade medicinal
e estabelecendo formas seguras de utilização. Um marco importante desse processo foi o isolamento da morfina, realizado pelo farmacêutico alemão Friedrich Sertürner, no início do século XIX. Pela primeira vez, um composto ativo foi obtido de forma pura a partir de uma planta, inaugurando uma nova fase da química farmacêutica. A morfina pertence ao grupo dos alcaloides e possui potente ação analgésica, sendo utilizada até hoje no controle de dores intensas. 2.1. Droga vegetal. Na fitoterapia, o termo droga vegetal não possui relação com drogas ilícitas. Trata-se de um conceito técnico. Para que uma planta seja considerada uma droga vegetal, ela deve passar por processos de coleta, estabilização e secagem. Podem ser utilizadas diferentes partes da planta, como folhas, cascas, raízes, flores, sementes ou frutos. Após esse processamento, o material torna-se a matéria-prima utilizada na produção de chás, extratos, tinturas e medicamentos fitoterápicos. Quando a planta é utilizada logo após a colheita, sem passar pelo processo de secagem, ela recebe o nome de planta fresca. Já quando passa pela desidratação para aumentar seu tempo de conservação, recebe a denominação de planta seca, permitindo o armazenamento e transporte com maior segurança e estabilidade. 2.2. Derivados da droga vegetal. A partir da droga vegetal são produzidos diversos derivados vegetais. Entre os principais podemos citar os extratos, as tinturas, os óleos essenciais, as pomadas e outros preparados farmacêuticos. Esses produtos são obtidos por diferentes técnicas de extração, cujo objetivo é concentrar os princípios ativos presentes na planta, aumentando sua eficiência terapêutica. Cada método de extração é escolhido de acordo com as características químicas das substâncias que se deseja obter. 2.3. Princípio ativo. O princípio ativo pode ser considerado o verdadeiro responsável pelos efeitos medicinais de uma planta. É o conjunto de substâncias químicas capazes de produzir ações no organismo humano, como efeitos calmantes, digestivos, anti-inflamatórios, analgésicos, antioxidantes ou antimicrobianos. Em algumas espécies vegetais, apenas uma substância é responsável pelo efeito terapêutico. Em outras, o resultado depende da ação conjunta de vários compostos. Essa combinação recebe o nome de complexo fitoterápico e representa uma das principais características das plantas medicinais. Entre os principais grupos de compostos bioativos, podemos destacar os seguintes. Os alcaloides são compostos nitrogenados que apresentam intensa atividade biológica. Geralmente atuam sobre o sistema nervoso central e podem produzir efeitos analgésicos. Entretanto, dependendo da dose utilizada, também podem apresentar toxicidade. Como exemplos, podemos citar a morfina, obtida da papoula, e a cafeína, encontrada no café. Os flavonoides são compostos fenólicos conhecidos principalmente pela sua ação antioxidante. Eles ajudam a proteger as células contra os danos provocados pelos radicais livres, além de apresentarem ação anti-inflamatória e cardioprotetora. A cebola é rica em quercetina, enquanto o chá verde apresenta elevadas concentrações de catequinas. Os taninos também pertencem ao grupo dos compostos fenólicos. Possuem ação adstringente, antimicrobiana e anti-inflamatória, sendo frequentemente associados ao tratamento de quadros de diarreia. Além disso, apresentam a capacidade de precipitar proteínas e também possuem aplicações industriais, como no processamento do couro. As uvas e seus derivados são bons exemplos de alimentos ricos em taninos. Os óleos essenciais são responsáveis pelo aroma característico de muitas plantas. São constituídos principalmente por compostos voláteis da classe dos terpenos. Diversos óleos essenciais apresentam propriedades antimicrobianas, antifúngicas e calmantes. Entre os exemplos mais conhecidos estão o eucalipto, a hortelã e a lavanda. As saponinas são glicosídeos que apresentam propriedades anti-inflamatórias, expectorantes e imunomoduladoras. Também possuem a característica de formar espuma quando entram em contato com a água, motivo pelo qual recebem esse nome. São amplamente utilizadas tanto na indústria farmacêutica quanto na indústria cosmética. A soja e o ginseng são exemplos de plantas que apresentam saponinas. Por fim, temos os glicosídeos. Essas moléculas são formadas pela união entre um açúcar e um composto biologicamente ativo. Alguns glicosídeos exercem importantes efeitos sobre o sistema cardiovascular, embora também possam apresentar toxicidade quando utilizados de maneira inadequada. Um exemplo bastante conhecido é a digoxina, obtida de espécies do gênero Digitalis. 2.4.
Remédios caseiros e medicamentos oficiais. Quando uma pessoa prepara um chá, uma infusão ou um xarope utilizando plantas medicinais em casa, ela está produzindo um remédio caseiro. Essas preparações fazem parte da tradição popular e normalmente não exigem equipamentos laboratoriais ou processos industriais. Já os medicamentos oficiais são produzidos sob rigoroso controle técnico e farmacêutico. Eles podem ser utilizados para prevenir doenças, tratar enfermidades, aliviar sintomas ou até mesmo auxiliar na realização de exames diagnósticos. O desenvolvimento da química permitiu que muitos compostos vegetais fossem isolados e posteriormente sintetizados pela indústria farmacêutica. Dessa forma, surgiram medicamentos mais padronizados, estáveis e eficazes. Durante os séculos XIX e XX, esse processo impulsionou fortemente o crescimento da indústria farmacêutica. Ao mesmo tempo, ocorreu uma redução do prestígio do conhecimento tradicional sobre plantas medicinais, que durante muito tempo passou a ser considerado apenas um saber empírico, sem comprovação científica. 2.5. Fitoterápico, o elo entre o saber popular e a ciência. O medicamento fitoterápico representa a união entre o conhecimento tradicional e a pesquisa científica. Ele é produzido exclusivamente a partir de matérias-primas vegetais e precisa apresentar eficácia e segurança comprovadas por estudos científicos, pesquisas clínicas e levantamentos etnofarmacológicos. Nas últimas décadas, o interesse pelos fitoterápicos voltou a crescer em todo o mundo. Esse crescimento ocorreu tanto pela valorização dos conhecimentos tradicionais, quanto pela busca por tratamentos complementares que apresentassem boa eficácia e menor incidência de efeitos adversos. Nesse contexto, a farmacognosia, área responsável pelo estudo das substâncias naturais com potencial terapêutico, voltou a ganhar destaque. Ao mesmo tempo, organizações internacionais passaram a reconhecer oficialmente a importância da medicina tradicional dentro dos sistemas públicos de saúde. Diferentemente dos remédios caseiros, os medicamentos fitoterápicos possuem composição padronizada. Isso significa que cada dose contém uma quantidade conhecida de princípios ativos, garantindo maior previsibilidade quanto aos seus efeitos terapêuticos. Além disso, em muitas regiões do mundo, especialmente nos países em desenvolvimento, os fitoterápicos representam uma alternativa importante para o cuidado primário em saúde, principalmente por serem acessíveis, culturalmente aceitos e produzidos a partir de recursos naturais disponíveis localmente. Agora que conhecemos os principais conceitos da fitoterapia, estamos preparados para entender como essa ciência surgiu e de que maneira o conhecimento popular evoluiu até se transformar em uma área reconhecida pela ciência moderna. No próximo capítulo, estudaremos a origem da fitoterapia, a ciência que nasceu da tradição. Depois de compreender os conceitos fundamentais, chegou o momento de entender como surgiu a fitoterapia e por que ela é considerada uma ciência. Desde os primeiros povos, as plantas sempre fizeram parte da busca humana pela cura. Muito antes da existência dos microscópios, dos laboratórios e dos medicamentos modernos, homens e mulheres recorriam à natureza para aliviar dores, tratar doenças e recuperar a saúde. A observação da natureza foi a principal ferramenta dessas civilizações. Ao longo de centenas e até milhares de anos, diferentes povos aprenderam, por tentativa e experiência, quais plantas eram benéficas, quais apresentavam efeitos tóxicos e quais poderiam ser utilizadas no tratamento de diversas enfermidades. Foi justamente desse conhecimento acumulado ao longo das gerações que nasceu a fitoterapia. A palavra fitoterapia tem origem no idioma grego. O termo phyton significa planta, enquanto terapeia significa tratamento. Assim, fitoterapia pode ser entendida como o tratamento realizado por meio das plantas medicinais. Entretanto, é importante compreender que a fitoterapia atual não se baseia apenas na tradição popular. O grande diferencial dessa área está na utilização do método científico. Ao longo do desenvolvimento da ciência moderna, pesquisadores passaram a estudar as plantas tradicionalmente utilizadas pelas populações, buscando identificar seus princípios ativos, compreender seus mecanismos de ação e comprovar sua eficácia e segurança. Dessa forma, o conhecimento popular deixou de ser apenas uma tradição transmitida entre gerações e passou a ser investigado por meio de pesquisas laboratoriais, experimentos e estudos clínicos. Esse processo permitiu transformar séculos de observações empíricas em informações científicas confiáveis.
Hoje, quando falamos em um medicamento fitoterápico, estamos nos referindo a um produto que possui qualidade controlada, composição padronizada e eficácia comprovada. Mesmo sendo produzido exclusivamente a partir de matérias-primas vegetais, um fitoterápico segue rigorosos padrões farmacêuticos. Cada etapa de sua produção é cuidadosamente controlada para garantir que todas as unidades do medicamento apresentem a mesma concentração de princípios ativos. Isso significa que cada dose administrada deve produzir um efeito previsível, reduzindo as variações que poderiam comprometer a segurança do paciente. Esse controle de qualidade é um dos fatores que diferenciam os medicamentos fitoterápicos dos preparados caseiros. Outro aspecto importante é que a fitoterapia é uma área extremamente interdisciplinar. Seu desenvolvimento depende da integração de diversos campos do conhecimento. A botânica contribui com a identificação e classificação das espécies vegetais. A química permite identificar e caracterizar os compostos presentes nas plantas. A farmacologia estuda como essas substâncias atuam no organismo humano. A biologia ajuda a compreender os processos celulares envolvidos. A medicina avalia os efeitos clínicos dos tratamentos. Já a antropologia permite entender como diferentes povos desenvolveram seus conhecimentos tradicionais sobre as plantas medicinais. A união dessas diferentes áreas torna a fitoterapia uma ciência sólida, capaz de integrar tradição, tecnologia e pesquisa. Atualmente, o setor fitoterápico apresenta um crescimento expressivo em todo o mundo. O aumento da procura por produtos naturais, aliado aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, transformou esse mercado em um dos segmentos mais promissores da área da saúde. Em diversos países, como China e Índia, a medicina tradicional continua sendo oficialmente incorporada aos sistemas de saúde. Outros países, entre eles o Brasil, também vêm ampliando a integração dos medicamentos fitoterápicos aos serviços públicos de atendimento. Esses avanços demonstram que tradição e ciência não são conhecimentos opostos. Na realidade, caminham lado a lado. A tradição indica quais plantas merecem ser estudadas. A ciência investiga essas espécies, comprova seus efeitos, estabelece doses seguras e desenvolve medicamentos com qualidade e eficácia. Em outras palavras, a fitoterapia representa o encontro entre a experiência acumulada por diferentes civilizações e o rigor da pesquisa científica moderna. É a demonstração de que muitos conhecimentos construídos ao longo da história podem ser compreendidos, aperfeiçoados e utilizados de forma segura para promover a saúde. Capítulo 4. Da Antiguidade ao Brasil. Agora que compreendemos o que é a fitoterapia e como ela se consolidou como uma ciência, vamos conhecer a trajetória das plantas medicinais ao longo da história. Na verdade, estudar a história das plantas medicinais é também estudar a própria evolução da humanidade. Desde os primeiros agrupamentos humanos, o ser humano percebeu que a natureza oferecia muito mais do que alimento e abrigo. Ela também fornecia recursos capazes de aliviar dores, tratar doenças e melhorar a qualidade de vida. Grande parte desse conhecimento surgiu por meio da observação. Ao acompanhar o comportamento dos animais e experimentar diferentes espécies vegetais, nossos antepassados começaram a identificar quais plantas podiam ser utilizadas com segurança e quais deveriam ser evitadas. Com o passar do tempo, essas experiências foram sendo compartilhadas entre diferentes gerações, dando origem aos primeiros conhecimentos sobre medicina natural. Algumas dessas informações chegaram até os dias atuais graças aos registros produzidos pelas antigas civilizações. Na China, aproximadamente no ano de 2700 a.C., o imperador Shen Nung organizou uma importante obra conhecida como Pen Tsao Ching, considerada um dos primeiros registros sobre o uso terapêutico das plantas medicinais. No Egito Antigo, outro documento histórico ganhou enorme importância. Os papiros de Ebers, produzidos aproximadamente no ano de 1500 a.C., reuniam centenas de fórmulas e preparações vegetais utilizadas tanto no tratamento de doenças quanto em práticas religiosas. Esses documentos representam alguns dos primeiros registros escritos da medicina baseada em plantas. Enquanto isso, outras civilizações também desenvolviam seus próprios conhecimentos. Na Grécia Antiga, Hipócrates defendia que as plantas faziam parte do equilíbrio natural do organismo e deveriam ser utilizadas na prevenção e no tratamento de diversas enfermidades.
Já os povos árabes contribuíram significativamente para o desenvolvimento de técnicas de extração e destilação, aperfeiçoando a obtenção de óleos essenciais e outros derivados vegetais. Nas Américas, os povos indígenas também possuíam um conhecimento extremamente avançado sobre a flora. Muito antes da chegada dos europeus, diversas comunidades já utilizavam plantas medicinais para tratar doenças, aliviar dores, cicatrizar ferimentos e realizar cerimônias religiosas. Essas espécies faziam parte da alimentação, dos rituais espirituais e da medicina tradicional desses povos. No território que atualmente corresponde ao Brasil, esse conhecimento indígena tornou-se um dos principais alicerces da fitoterapia brasileira. Com a chegada dos colonizadores portugueses, iniciou-se um intenso intercâmbio cultural. Os europeus trouxeram suas próprias tradições relacionadas ao uso das plantas, muitas delas influenciadas pelos conhecimentos adquiridos na África e na Ásia. Ao mesmo tempo, os povos africanos, trazidos para o Brasil durante o período colonial, também contribuíram com um vasto conjunto de saberes sobre ervas medicinais. Ao longo dos séculos, essas diferentes tradições passaram a conviver e a se complementar, formando uma das maiores riquezas culturais relacionadas ao uso das plantas medicinais. O primeiro registro formal sobre plantas medicinais brasileiras foi realizado no ano de 1587 por Gabriel Soares de Souza. Em sua obra, intitulada Tratado Descritivo do Brasil, ele descreveu diversas árvores, ervas e plantas utilizadas pelos povos indígenas para tratar doenças e ferimentos. Esse documento é considerado um marco importante na história da botânica e da fitoterapia brasileiras. Atualmente, o Brasil é reconhecido como um dos países com maior biodiversidade do planeta. Nossa flora reúne milhares de espécies vegetais, muitas delas com potencial terapêutico ainda pouco explorado pela ciência. Essa enorme diversidade, associada à riqueza cultural herdada de indígenas, africanos e europeus, faz do país um ambiente extremamente favorável para o desenvolvimento de pesquisas em fitoterapia. Nas últimas décadas, universidades, institutos de pesquisa e órgãos públicos vêm ampliando os estudos sobre plantas medicinais, buscando comprovar sua eficácia, identificar novos princípios ativos e desenvolver medicamentos fitoterápicos seguros e padronizados. Ao conhecer essa trajetória, percebemos que o conhecimento sobre as plantas medicinais não pertence a um único povo, nem surgiu em um único momento da história. Ele foi construído lentamente por diferentes civilizações que observaram a natureza, compartilharam experiências e transmitiram seus conhecimentos ao longo de muitas gerações. A fitoterapia moderna é resultado dessa construção coletiva. Ela representa a união entre tradição, cultura e ciência, mostrando que muitos dos conhecimentos desenvolvidos pelos povos antigos continuam tendo enorme importância para a saúde e para a pesquisa científica dos dias atuais. Capítulo 5. A importância econômica e ecológica das plantas medicinais. Até aqui, conhecemos a origem da fitoterapia, entendemos seus principais conceitos e acompanhamos sua evolução ao longo da história. Agora vamos compreender por que as plantas medicinais possuem uma importância que vai muito além da saúde. Desde os primeiros grupos humanos, as plantas medicinais desempenharam um papel essencial na sobrevivência das pessoas. Inicialmente, foram utilizadas para aliviar dores, tratar doenças e garantir melhores condições de vida. Com o passar do tempo, tornaram-se fonte de conhecimento, inspirando pesquisas e contribuindo para o desenvolvimento da medicina. Hoje, além do seu valor terapêutico, as plantas medicinais representam um importante recurso econômico, ambiental e social. Durante muitos séculos, praticamente todos os medicamentos utilizados pela humanidade eram obtidos diretamente das plantas. Somente no início do século XX, com o desenvolvimento da indústria farmacêutica moderna, os medicamentos sintéticos passaram a ocupar espaço cada vez maior. Mesmo assim, grande parte desses medicamentos foi desenvolvida a partir de substâncias originalmente encontradas nas plantas. Ou seja, a natureza continuou servindo como principal fonte de inspiração para a descoberta de novos fármacos. Esse fato demonstra que as plantas medicinais continuam sendo fundamentais para a inovação científica. No Brasil, esse potencial é ainda maior. Nosso país possui uma das maiores biodiversidades do planeta e abriga aproximadamente 20% de todas as espécies vegetais conhecidas no mundo. Biomas como a Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica concentram uma enorme diversidade de plantas com potencial medicinal,
muitas das quais ainda não foram completamente estudadas pela ciência. Apesar dessa riqueza natural, os medicamentos fitoterápicos ainda representam apenas uma pequena parcela do mercado farmacêutico nacional. Isso revela que existe um enorme espaço para crescimento, tanto na pesquisa científica quanto na produção de medicamentos de origem vegetal. Outro dado extremamente interessante mostra a importância do conhecimento tradicional. Das 119 substâncias vegetais utilizadas atualmente pela medicina moderna, aproximadamente 74% foram descobertas graças às observações feitas por povos tradicionais ao longo da história. Isso demonstra que o conhecimento popular não representa apenas parte da cultura de um povo. Ele também pode servir como ponto de partida para importantes descobertas científicas. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, existem cerca de 20.000 espécies de plantas medicinais conhecidas em todo o mundo. No Brasil, mais de 350 espécies já foram oficialmente catalogadas para uso medicinal. Mas a importância dessas plantas não se limita apenas à medicina. Elas também apresentam grande relevância ecológica, econômica, cultural, pedagógica e antropológica. Do ponto de vista ambiental, o cultivo racional de plantas medicinais pode contribuir para a conservação da biodiversidade e incentivar práticas agrícolas mais sustentáveis. Sob o aspecto econômico, representa uma importante oportunidade de geração de renda, especialmente para agricultores familiares. O mercado mundial de fitoterápicos movimenta bilhões de reais todos os anos e continua em constante crescimento. Esse aumento ocorre principalmente porque muitas pessoas passaram a buscar alternativas naturais para complementar os tratamentos convencionais. Além disso, fatores como o elevado custo dos medicamentos sintéticos, a dificuldade de acesso aos serviços de saúde e a valorização dos produtos naturais também contribuíram para o fortalecimento desse setor. Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 65% e 80% da população dos países em desenvolvimento utiliza plantas medicinais como principal forma de cuidado básico com a saúde. Esse número mostra que a fitoterapia continua desempenhando um papel extremamente importante em diversas regiões do planeta. Nos últimos anos, esse cenário vem sendo fortalecido pela ampliação das pesquisas científicas, pelo aumento dos estudos clínicos e pela integração dos fitoterápicos aos sistemas públicos de saúde. No Brasil, diversas políticas públicas vêm incentivando o uso racional e seguro das plantas medicinais. Entre elas, destaca-se a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, criada com o objetivo de integrar saúde, agricultura, meio ambiente e pesquisa científica. Essa política busca fortalecer toda a cadeia produtiva dos fitoterápicos, desde o cultivo das plantas até sua utilização pelos pacientes. Outra iniciativa importante é o programa Farmácia Viva. Esse modelo estimula municípios a cultivarem plantas medicinais, produzirem fitoterápicos e distribuí-los por meio do sistema público de saúde. Além disso, promove a capacitação dos profissionais responsáveis pela prescrição e utilização desses medicamentos, garantindo maior segurança para a população. Outro aspecto que merece destaque é o valor agregado dos produtos obtidos a partir das plantas medicinais. Óleos essenciais, extratos vegetais e diversos compostos naturais possuem ampla aplicação nas indústrias farmacêutica, cosmética e alimentícia. Como consequência, esse mercado representa uma excelente oportunidade para diversificar a produção agrícola e fortalecer a bioeconomia brasileira. Ao mesmo tempo, o cultivo dessas espécies pode contribuir para o desenvolvimento sustentável, gerando emprego, renda e preservação ambiental. Portanto, reconhecer a importância econômica e ecológica das plantas medicinais significa investir não apenas em saúde. Significa também valorizar o conhecimento tradicional, incentivar a pesquisa científica, fortalecer a agricultura familiar, conservar a biodiversidade e promover um modelo de desenvolvimento mais sustentável. As plantas medicinais representam um dos melhores exemplos de como tradição, ciência, economia e meio ambiente podem caminhar juntos em benefício da sociedade. Capítulo 6. Plantas medicinais, aromáticas e condimentares. Quando observamos um jardim, uma horta ou até mesmo uma propriedade rural, encontramos uma enorme diversidade de plantas. Algumas são utilizadas para preparar chás, outras servem como temperos, enquanto várias chamam a atenção pelo perfume característico.
Embora muitas vezes estejam cultivadas no mesmo local, essas plantas pertencem a categorias diferentes e desempenham funções específicas. Compreender essas diferenças é fundamental para quem deseja trabalhar com cultivo, pesquisa ou utilização de plantas medicinais. Vamos conhecer cada um desses grupos. As plantas medicinais são aquelas que apresentam substâncias capazes de produzir efeitos terapêuticos no organismo humano. Esses compostos podem aliviar sintomas, prevenir doenças ou servir como matéria-prima para a produção de medicamentos. Dependendo da espécie, diferentes partes da planta podem concentrar essas substâncias. Em algumas, as folhas são a principal fonte de compostos ativos. Em outras, o interesse está nas flores, nas cascas, nas raízes, nas sementes ou até mesmo nos frutos. Por isso, conhecer corretamente a espécie e identificar qual parte deve ser utilizada é fundamental para garantir a eficácia e a segurança do tratamento. É importante lembrar que uma planta medicinal pode ser utilizada diretamente, por meio de preparações tradicionais, como chás e infusões, ou pode passar por processos industriais, originando medicamentos fitoterápicos padronizados e cientificamente comprovados. Outro grupo bastante conhecido é o das plantas aromáticas. Essas espécies se destacam pela produção de óleos essenciais. Os óleos essenciais são misturas de compostos químicos voláteis responsáveis pelo aroma característico de cada planta. Além do perfume agradável, esses compostos possuem diversas aplicações. São utilizados na fabricação de cosméticos, perfumes, produtos de higiene, alimentos, medicamentos e até produtos de limpeza. Entre os exemplos mais conhecidos estão a lavanda, a hortelã e o alecrim. Além do aroma marcante, muitas dessas plantas apresentam propriedades relaxantes, estimulantes, antimicrobianas e anti-inflamatórias. Outro grupo muito importante é formado pelas plantas condimentares. Essas plantas são utilizadas principalmente na culinária para melhorar o sabor, o aroma e até mesmo a aparência dos alimentos. Além de tornar as refeições mais agradáveis, muitos condimentos também apresentam compostos bioativos capazes de contribuir para a saúde. Por isso, frequentemente dizemos que alguns alimentos também podem atuar como importantes aliados da medicina preventiva. Entre os exemplos mais conhecidos estão o manjericão, o orégano, o coentro e diferentes espécies de pimenta. Essas plantas apresentam compostos com ação antioxidante, digestiva e anti-inflamatória, tornando-se excelentes exemplos da relação entre alimentação e saúde. Existe ainda outro grupo muito conhecido, o das especiarias. As especiarias são produtos vegetais que apresentam sabor e aroma intensos, geralmente obtidos de sementes, cascas, raízes ou frutos secos. Além do valor gastronômico, muitas possuem elevado valor comercial devido à dificuldade de produção, processamento e conservação. Entre as especiarias mais tradicionais, podemos citar a canela, o cravo da Índia e a noz moscada. Na prática, essas categorias nem sempre são completamente separadas. Uma mesma planta pode desempenhar mais de uma função. A hortelã é um excelente exemplo. Ela pode ser utilizada como planta medicinal devido às suas propriedades terapêuticas. Também é considerada uma planta aromática por produzir óleos essenciais responsáveis pelo seu aroma característico. Além disso, é amplamente empregada como condimento em diversas preparações culinárias. Essa versatilidade demonstra como a classificação das plantas depende principalmente da finalidade com que elas são utilizadas. Outra forma de classificação leva em consideração a parte da planta utilizada. Quando utilizamos folhas, caules jovens ou flores, normalmente estamos nos referindo às ervas. Já quando o interesse está em sementes, raízes, frutos, bagas ou cascas secas, costuma-se utilizar o termo especiarias. Também existem classificações baseadas na origem geográfica. De maneira geral, regiões de clima temperado produzem maior quantidade de ervas aromáticas. Já as regiões tropicais são tradicionalmente associadas à produção de especiarias. Outra diferença bastante observada está relacionada às características sensoriais. As ervas normalmente apresentam coloração verde, aroma delicado e sabor mais suave. As especiarias, por sua vez, costumam apresentar cores mais intensas, variando entre tons avermelhados, marrons e escuros, além de sabores mais fortes e marcantes. Compreender essas classificações facilita tanto o estudo quanto a utilização correta dessas plantas. Mais do que decorar nomes, o importante é entender a função desempenhada por cada espécie, suas propriedades, seus benefícios e também suas limitações.
Quanto maior for nosso conhecimento sobre as plantas, mais consciente será sua utilização. Esse entendimento é fundamental para promover o uso racional dos recursos naturais e aproveitar, de maneira segura e sustentável, tudo aquilo que a natureza pode oferecer. NAB capítulo 6. Plantas medicinais, aromáticas e condimentares. Quando observamos um jardim, uma horta ou até mesmo uma propriedade rural, encontramos uma enorme diversidade de plantas. Algumas são utilizadas para preparar chás, outras servem como temperos, enquanto várias chamam a atenção pelo perfume característico. Embora muitas vezes estejam cultivadas no mesmo local, essas plantas pertencem a categorias diferentes e desempenham funções específicas. Compreender essas diferenças é fundamental para quem deseja trabalhar com cultivo, pesquisa ou utilização de plantas medicinais. Vamos conhecer cada um desses grupos. As plantas medicinais são aquelas que apresentam substâncias capazes de produzir efeitos terapêuticos no organismo humano. Esses compostos podem aliviar sintomas, prevenir doenças ou servir como matéria-prima para a produção de medicamentos. Dependendo da espécie, diferentes partes da planta podem concentrar essas substâncias. Em algumas, as folhas são a principal fonte de compostos ativos. Em outras, o interesse está nas flores, nas cascas, nas raízes, nas sementes ou até mesmo nos frutos. Por isso, conhecer corretamente a espécie e identificar qual parte deve ser utilizada é fundamental para garantir a eficácia e a segurança do tratamento. É importante lembrar que uma planta medicinal pode ser utilizada diretamente, por meio de preparações tradicionais, como chás e infusões, ou pode passar por processos industriais, originando medicamentos fitoterápicos padronizados e cientificamente comprovados. Outro grupo bastante conhecido é o das plantas aromáticas. Essas espécies se destacam pela produção de óleos essenciais. Os óleos essenciais são misturas de compostos químicos voláteis responsáveis pelo aroma característico de cada planta. Além do perfume agradável, esses compostos possuem diversas aplicações. São utilizados na fabricação de cosméticos, perfumes, produtos de higiene, alimentos, medicamentos e até produtos de limpeza. Entre os exemplos mais conhecidos estão a lavanda, a hortelã e o alecrim. Além do aroma marcante, muitas dessas plantas apresentam propriedades relaxantes, estimulantes, antimicrobianas e anti-inflamatórias. Outro grupo muito importante é formado pelas plantas condimentares. Essas plantas são utilizadas principalmente na culinária para melhorar o sabor, o aroma e até mesmo a aparência dos alimentos. Além de tornar as refeições mais agradáveis, muitos condimentos também apresentam compostos bioativos capazes de contribuir para a saúde. Por isso, frequentemente dizemos que alguns alimentos também podem atuar como importantes aliados da medicina preventiva. Entre os exemplos mais conhecidos estão o manjericão, o orégano, o coentro e diferentes espécies de pimenta. Essas plantas apresentam compostos com ação antioxidante, digestiva e anti-inflamatória, tornando-se excelentes exemplos da relação entre alimentação e saúde. Existe ainda outro grupo muito conhecido, o das especiarias. As especiarias são produtos vegetais que apresentam sabor e aroma intensos, geralmente obtidos de sementes, cascas, raízes ou frutos secos. Além do valor gastronômico, muitas possuem elevado valor comercial devido à dificuldade de produção, processamento e conservação. Entre as especiarias mais tradicionais, podemos citar a canela, o cravo da Índia e a noz moscada. Na prática, essas categorias nem sempre são completamente separadas. Uma mesma planta pode desempenhar mais de uma função. A hortelã é um excelente exemplo. Ela pode ser utilizada como planta medicinal devido às suas propriedades terapêuticas. Também é considerada uma planta aromática por produzir óleos essenciais responsáveis pelo seu aroma característico. Além disso, é amplamente empregada como condimento em diversas preparações culinárias. Essa versatilidade demonstra como a classificação das plantas depende principalmente da finalidade com que elas são utilizadas. Outra forma de classificação leva em consideração a parte da planta utilizada. Quando utilizamos folhas, caules jovens ou flores, normalmente estamos nos referindo às ervas. Já quando o interesse está em sementes, raízes, frutos, bagas ou cascas secas, costuma-se utilizar o termo especiarias. Também existem classificações baseadas na origem geográfica. De maneira geral, regiões de clima temperado produzem maior quantidade de ervas aromáticas. Já as regiões tropicais são tradicionalmente associadas à produção de especiarias.
Outra diferença bastante observada está relacionada às características sensoriais. As ervas normalmente apresentam coloração verde, aroma delicado e sabor mais suave. As especiarias, por sua vez, costumam apresentar cores mais intensas, variando entre tons avermelhados, marrons e escuros, além de sabores mais fortes e marcantes. Compreender essas classificações facilita tanto o estudo quanto a utilização correta dessas plantas. Mais do que decorar nomes, o importante é entender a função desempenhada por cada espécie, suas propriedades, seus benefícios e também suas limitações. Quanto maior for nosso conhecimento sobre as plantas, mais consciente será sua utilização. Esse entendimento é fundamental para promover o uso racional dos recursos naturais e aproveitar de maneira segura e sustentável tudo aquilo que a natureza pode oferecer. Capítulo 8. Coleta, cultivo e propagação de plantas medicinais. O cultivo adequado das plantas medicinais é um dos pontos mais importantes para garantir não apenas o bom desenvolvimento da planta, mas também a qualidade dos seus compostos ativos e a segurança no uso terapêutico. Cada espécie possui exigências próprias de solo, clima, luminosidade e forma de propagação. Por isso, entender o ambiente ideal de cultivo é essencial para obter bons resultados. De maneira geral, a temperatura exerce forte influência no crescimento das plantas. A maioria das espécies medicinais se desenvolve bem em torno de 25 graus Celsius, mas isso varia bastante conforme a espécie. Algumas plantas apresentam boa tolerância a variações térmicas, como açafrão, cebolinha, hortelã, orégano e salsa. Por outro lado, espécies como manjericão, segurelha, louro, alecrim e gengibre podem sofrer em climas mais frios. Já temperaturas muito elevadas podem prejudicar espécies como funcho, alho, alecrim e tomilho. Ou seja, o manejo térmico precisa sempre considerar a espécie cultivada. Outro fator essencial é a luz. É por meio dela que a planta realiza a fotossíntese, permitindo crescimento e desenvolvimento. Além disso, processos como germinação, floração e formação de bulbos estão diretamente ligados ao fotoperíodo, ou seja, a duração diária da luz. A umidade também tem papel decisivo. Um sistema de irrigação bem ajustado, considerando evapotranspiração, necessidades da cultura e até fertirrigação, pode determinar o sucesso ou fracasso do cultivo. Fatores como altitude e latitude também interferem diretamente na temperatura, na umidade e no fotoperíodo, influenciando todo o ciclo da planta. Já o solo é outro ponto crítico. Ele deve apresentar boa estrutura física e biológica, fertilidade adequada, equilíbrio de nutrientes e boa capacidade de retenção de água. Um solo mal manejado pode comprometer completamente a produção de plantas medicinais. Na prática do cultivo, algumas recomendações gerais são importantes. É ideal que a área receba pelo menos 6 horas de sol por dia, tenha proteção contra ventos fortes e disponibilidade de água para irrigação. Além disso, deve estar distante de fontes de poluição e áreas com uso intenso de agrotóxicos, já que essas plantas muitas vezes serão utilizadas quase in natura. Também é importante escolher espécies adaptadas à região, resistentes a pragas e doenças, e que apresentem boa produtividade. O planejamento de mercado, considerando a demanda local, também deve ser levado em conta. No preparo do solo, práticas conservacionistas são sempre recomendadas. A análise de solo é fundamental, especialmente para verificar o pH. Em solos muito ácidos, abaixo de 5,5, pode ser necessária a calagem com aplicação de calcário. O plantio pode ser feito em covas, sulcos ou canteiros. A adubação pode ser orgânica ou química, sempre ajustada às condições locais. Em culturas perenes, a adubação deve ser periódica. Agora, em relação à propagação das plantas medicinais, existem diferentes métodos. O mais comum é a propagação por sementes, indicada principalmente para espécies anuais e bianuais. Esse processo pode ocorrer diretamente no local definitivo ou em sementeiras, para posterior transplantio. Na construção de sementeiras, alguns cuidados são essenciais. Primeiro, a escolha do recipiente, que pode ser bandejas, vasos, caixotes ou até garrafas PET, desde que tenham boa drenagem. Depois, o preparo do substrato, que deve ser leve, bem drenado e livre de torrões e pedras. O plantio pode ser feito por semeadura direta ou em linhas, cobrindo levemente as sementes com terra. Para manter a umidade, pode-se usar palha ou material leve. Em seguida, realiza-se o desbaste, que é a seleção das mudas mais vigorosas, eliminando as mais fracas ou excessivas. Além das sementes, existe a propagação vegetativa.
muito usada em plantas medicinais. Nesse caso, é essencial que o material seja saudável e que os instrumentos estejam limpos. Na estaquia, por exemplo, ramos ou partes da planta são cortados e colocados para enraizar. Esse método pode ser feito com folhas, caules ou raízes, sendo o caule o mais comum, geralmente com segmentos entre 5 e 20 centímetros. Na divisão de rizomas e touceiras, a planta é retirada do solo. Suas estruturas subterrâneas são separadas e replantadas individualmente. Na mergulhia, um ramo ainda ligado à planta é parcialmente enterrado até formar raízes, sendo depois separado da planta-mãe. Já na micropropagação, feita em laboratório, utiliza-se cultura de tecidos vegetais para produzir mudas geneticamente idênticas e livres de doenças, embora com menor variabilidade genética. Por fim, na coleta das plantas medicinais, alguns cuidados são fundamentais. A colheita deve ser feita no momento certo do ciclo, quando os princípios ativos estão em maior concentração. Deve-se evitar áreas contaminadas, usar ferramentas limpas e nunca retirar toda a planta, preservando parte dela para a regeneração. Após a coleta, as plantas devem ser secas à sombra, em local ventilado, para evitar a perda de compostos voláteis. Depois de secas, devem ser armazenadas em recipientes limpos, secos e protegidos da luz, sempre identificadas com nome científico, local e data de coleta. Capítulo 9. Identificação botânica e taxonomia. Correta identificação das plantas medicinais é essencial para garantir segurança e eficácia no uso. Isso porque muitas espécies possuem aparência semelhante, mas efeitos completamente diferentes, e em alguns casos até toxicidade. Por isso, a botânica e a taxonomia são áreas fundamentais dentro da fitoterapia. Antes de utilizar qualquer planta, é importante observar suas características visuais, como o formato das folhas, cor do caule, presença de flores, frutos e até o odor característico. Outro ponto essencial é o nome científico. Ele evita confusões causadas pelos nomes populares, que variam de região para região. Também devemos considerar a origem da planta, sua distribuição geográfica e, principalmente, quais partes são utilizadas e quais são seus princípios ativos. A taxonomia é a ciência responsável por classificar os seres vivos. No caso das plantas, ela permite organizar as espécies em grupos, facilitar a comunicação científica e garantir padronização dos nomes. Esse sistema foi desenvolvido inicialmente por Carl Linnaeus no século XVIII e ainda hoje é a base da nomenclatura científica. O nome científico sempre é escrito em latim, composto por dois termos, o gênero, com inicial maiúscula, e o epíteto específico, em minúscula. Um exemplo é o capim-limão, o Cymbopogon citratus. Plantas do mesmo gênero são semelhantes, mas podem apresentar propriedades diferentes, o que reforça a importância da identificação correta. Outro conceito importante é o de essicata, que é uma amostra vegetal seca, prensada e identificada, utilizada como registro em herbários para fins científicos e de referência. Quanto aos sistemas de classificação, podemos destacar três principais. O sistema artificial, historicamente o mais antigo, baseia-se em poucas características, como hábito de crescimento, uso terapêutico ou aroma. Ele não necessariamente reflete parentesco evolutivo. O sistema natural já considera um conjunto maior de características morfológicas e reprodutivas, como tipo de flor, fruto e folha. Um exemplo é a família Asteraceae. Já o sistema filogenético é o mais moderno, baseado em evidências morfológicas, anatômicas, embriológicas, químicas e moleculares, buscando refletir a evolução real das espécies. Dentro das plantas medicinais, alguns grupos vegetais têm grande importância. As briófitas, por exemplo, não possuem vasos condutores verdadeiros e dependem da água para a reprodução. Um exemplo é o musgo do gênero Sphagnum. As pteridófitas já possuem vasos condutores, mas ainda se reproduzem por esporos. Um exemplo é a cavalinha, Equisetum arvense. As gimnospermas possuem sementes expostas e estruturas chamadas estróbilos. Um exemplo é o ginkgo biloba. Já as angiospermas são o grupo mais diverso, com flores e frutos protegendo as sementes. Exemplos incluem a camomila, Matricaria chamomila e o hibisco, Hibiscus sabdarifa. Dentro das angiospermas, temos a divisão entre monocotiledôneas e eudicotiledôneas. As monocotiledôneas possuem um cotilédone, nervuras paralelas e raízes fasciculadas. Exemplos incluem Zingiber officinale, curcuma longa e aloe vera. Já as eudicotiledôneas possuem dois cotilédones, nervação reticulada e raiz pivotante. Exemplos incluem camomila, funcho e boldo.
A família Lamiaceae une plantas aromáticas com óleos essenciais, como melissa, hortelã e alecrim. A família Asterácea inclui plantas com flores agrupadas em capítulo, como camomila e calêndula. A Fabaceae inclui plantas importantes para o solo e para a medicina, como senna e alcaçuz. A Apiaceae inclui plantas aromáticas como funcho e coentro. A Myrtaceae inclui espécies como eucalipto e goiabeira. A Rutaceae inclui plantas cítricas e aromáticas como limão e arruda. A Zingiberácea reúne plantas rizomatosas como gengibre e cúrcuma. A Poaceae inclui plantas aromáticas como capim-limão e citronela. Por fim, os herbários e as cicatas são fundamentais para a ciência botânica, garantindo registro, identificação e preservação do conhecimento sobre as espécies vegetais. Capítulo 10. Cuidados na identificação e uso seguro das plantas medicinais. O uso de plantas medicinais pode trazer inúmeros benefícios à saúde, mas também exige responsabilidade. Isso porque, quando mal identificadas ou utilizadas de forma inadequada, essas plantas podem gerar efeitos indesejados e até riscos à saúde. Por isso, a base de tudo é a identificação correta. Um dos primeiros cuidados é evitar confiar apenas no nome popular. Muitas plantas possuem nomes regionais diferentes e, em alguns casos, espécies completamente distintas acabam sendo confundidas por apresentarem nomes semelhantes. Isso pode levar a erros graves no uso. Sempre que possível, deve-se utilizar o nome científico da planta. Ele é universal e evita qualquer tipo de confusão entre regiões, profissionais ou sistemas de cultivo. Além disso, é fundamental observar as características botânicas da planta. Aspectos como o formato das folhas, cor do caule, presença de odor característico, tipo de flor e fruto, são indicadores importantes para uma identificação segura. Em caso de dúvida, o mais correto é consultar especialistas, como botânicos, agrônomos ou instituições de referência, como herbários. Inclusive, amostras podem ser enviadas para análise e confirmação da espécie. Esse cuidado é essencial porque, na fitoterapia, o erro de identificação pode significar o uso de uma espécie sem efeito terapêutico ou até tóxica. Outro ponto importante dentro do manejo seguro das plantas medicinais é o tempo de cultivo e colheita, que varia conforme a espécie. Por exemplo, a erva cidreira leva em torno de 3 a 4 meses para atingir o ponto ideal de colheita. O gengibre, quando utilizado na forma de rizoma, geralmente exige entre 7 e 10 meses para desenvolvimento adequado. Já plantas como hortelã ou menta também podem ser colhidas entre 3 e 4 meses, dependendo das condições de cultivo. A lavanda, especialmente quando o objetivo são as flores, também segue um ciclo aproximado de 3 a 4 meses. Além do tempo de desenvolvimento, o momento da colheita também influencia diretamente na qualidade da planta. O ideal é realizar a coleta em dias ensolarados, geralmente entre 9 e 11 horas da manhã, quando a concentração de princípios ativos tende a ser mais estável. Outro cuidado importante é respeitar a altura ou o ponto de corte de cada planta, evitando danos à estrutura e permitindo a regeneração adequada do cultivo. Esses detalhes, embora simples, fazem toda a diferença na qualidade final da planta medicinal, garantindo maior eficiência terapêutica e sustentabilidade do cultivo. Capítulo 11. Metabolismo vegetal e função dos metabólitos. O metabolismo das plantas é o conjunto de reações químicas que acontecem continuamente dentro das células vegetais. É esse conjunto de processos que permite que a planta cresça, se desenvolva e se adapte ao ambiente. Diferente dos animais, as plantas são organismos sésseis, ou seja, são fixas ao solo. Isso significa que elas não podem fugir de ameaças como herbívoros, patógenos, radiação ultravioleta, seca ou alagamento. Por isso, ao longo da evolução, desenvolveram estratégias químicas extremamente sofisticadas para se proteger e interagir com o meio. Essas estratégias metabólicas são divididas em 2 grandes grupos, o metabolismo primário e o metabolismo secundário. O metabolismo primário envolve todos os processos essenciais à vida da planta. Aqui estão incluídos a fotossíntese, a respiração celular, a síntese de proteínas e o transporte de substâncias. Sem ele, a planta não sobreviveria. Já o metabolismo secundário não está diretamente ligado à sobrevivência imediata, mas é fundamental para a adaptação. Ele produz compostos químicos que ajudam na defesa, na comunicação e na interação da planta com o ambiente. Esses compostos são chamados de metabólitos secundários. Os metabólitos secundários apresentam grande diversidade estrutural e distribuição variável entre as espécies vegetais.
Embora não sejam essenciais para o crescimento direto, são fundamentais para a sobrevivência ecológica da planta. Para se ter uma ideia, existem mais de 200 mil metabólitos secundários descritos na literatura científica, enquanto os metabólitos primários são cerca de 10 mil. Esses compostos podem ser divididos em duas grandes categorias. Aqueles que contêm nitrogênio em sua estrutura não contêm. Entre os compostos nitrogenados estão os alcaloides, aminas, aminoácidos não proteicos, glicosídeos cianogênicos e glucosinolatos. Já entre os não nitrogenados estão os terpenos, flavonoides, fenóis, ácidos graxos, poliacetilenos e poliquetídeos. O metabolismo primário, por sua vez, produz macromoléculas essenciais, como aminoácidos, lipídios, carboidratos e proteínas. Esses compostos são universais nas plantas. Já o metabolismo secundário gera moléculas menores, mais complexas e com funções altamente específicas, geralmente restritas a determinados grupos vegetais. A produção desses metabólitos não é fixa. Ela é influenciada por diversos fatores ambientais e fisiológicos. Entre eles estão o ritmo circadiano, a sazonalidade, o índice de chuvas, a radiação ultravioleta, a composição atmosférica, a altitude, a temperatura, a idade da planta, a disponibilidade de água e nutrientes, além de fatores como herbivoria e ataque de patógenos. Todos esses elementos interferem diretamente na quantidade e no tipo de metabólito produzido, tornando cada planta quimicamente única, dependendo do ambiente em que vive. Do ponto de vista funcional, os metabólitos secundários desempenham papéis essenciais na planta. Eles atuam na defesa contra herbívoros e micro-organismos, ajudam na proteção contra a perda de água e radiação UV e também participam da atração de polinizadores e dispersores de sementes. Quando olhamos para os seres humanos, esses mesmos compostos ganham outra importância. São eles os principais responsáveis pelos efeitos terapêuticos das plantas medicinais, sendo amplamente utilizados na produção de fitoterápicos e medicamentos naturais. Entre os grupos mais importantes de metabólitos secundários estão os alcaloides, os compostos fenólicos e os terpenos. Os alcaloides são compostos orgânicos cíclicos que contêm nitrogênio em sua estrutura. Nas plantas funcionam principalmente como defesa contra herbívoros e micro-organismos, geralmente apresentando sabor amargo. Esses compostos têm grande importância farmacológica porque interagem com neurotransmissores e enzimas do organismo, podendo gerar efeitos anestésicos, sedativos, estimulantes ou até tóxicos, dependendo da dose e do uso. Entre os exemplos mais conhecidos estão a nicotina, a atropina, a cocaína, a morfina, a psilocibina, a reserpina e a estricnina. Esses compostos podem ser encontrados em plantas como a papoula, o jaborandi, a coca e o café. Outro grupo importante são os compostos fenólicos. Eles possuem um grupo hidroxila ligado a um anel aromático e estão diretamente relacionados à pigmentação das plantas, à proteção contra a radiação UV, à defesa contra patógenos e à atração de polinizadores. Além disso, apresentam forte ação antioxidante, anti-inflamatória e antibacteriana. Dentro dos fenólicos, destacam-se as ligninas, que conferem rigidez à planta, as cumarinas, com ação anticoagulante e antioxidante, os flavonoides, responsáveis por pigmentação e ação antioxidante, e os taninos, que possuem efeito adstringente e cicatrizante. O terceiro grande grupo são os terpenos. Eles são os principais componentes dos óleos essenciais e são responsáveis pelos aromas característicos de frutas, flores e temperos. Além disso, atuam na defesa contra herbívoros, na atração de polinizadores e em interações químicas entre plantas. Os terpenos são classificados de acordo com o número de unidades de carbono. Temos os monoterpenos, com 10 carbonos, presentes em óleos essenciais, os sesquiterpenos, com 15 carbonos, os diterpenos, com 20 carbonos, que incluem resinas e giberelinas, os triterpenos, com 30 carbonos, que incluem saponinas e esteroides, os tetraterpenos com 40 carbonos como os carotenoides e os politerpenos como a borracha natural. Além disso, os terpenoides também são precursores de hormônios vegetais importantes como giberelinas, citocininas, ácido abscísico e bracinoesteroides. Um grupo derivado importante são as saponinas. Elas são triterpenos que, em contato com a água, formam espuma. Na planta, atuam como defesa contra fungos e insetos. Para o ser humano, possuem propriedades diuréticas, expectorantes e depurativas. Estão presentes em plantas como o ginseng, a salsa-parrilha e o NEM. Além desses, existem outros metabólitos importantes.
Os glicosídeos, por exemplo, são compostos formados pela união de açúcares com outras moléculas orgânicas. Podem ser cardiotônicos, como na dedaleira, antraquinônicos, como no ruibarbo, ou cianogênicos, como na mandioca brava. As mucilagens são outro grupo, formadas por polímeros de açúcares que se tornam gelatinosos em contato com água. Elas têm ação laxante, anti-inflamatória e expectorante, sendo encontradas na babosa, na tansagem e no ora pro nobis. No conjunto, todos esses metabólitos secundários representam uma resposta evolutiva das plantas à sua condição fixa no ambiente. Eles garantem defesa, adaptação, comunicação ecológica e sobrevivência. Para os seres humanos, representam uma das maiores fontes naturais de medicamentos, cosméticos, alimentos funcionais e produtos bioativos de alto valor econômico. E assim encerramos este módulo. Neste ponto, já percorremos desde o histórico das plantas medicinais, sua utilização tradicional e científica, até a classificação botânica, taxonomia e os principais grupos de compostos bioativos. Esse conjunto de conhecimentos forma a base essencial para compreender a fitoterapia de forma técnica e segura.